ou eu continuava. E eu decidi continuar. Amém. Mesmo com medo. Glória a Mesmo Deus. com medo, eu decidi continuar. Nessa época eu ainda trabalhava. Então, nós fazíamos sexta-feira à noite a Cracolândia. Só eu e o Babão. Eu chegava do trabalho, eu ajudava ele a passar margarina e mais ou menos 2.000 pães. Só eu e ele. E a gente fazia o café e o suco. Pegávamos o carro e íamos para a Cracolândia. Nessa época, não tinha missionário ainda para ir com a gente. Eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês estão preparados para o ID? O ID, ele não é um chamado. O ID é uma ordenança. Lá em Marcos 16:15 diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente arruma desculpa para tudo, mas quando é alguma coisa que interessa para a gente se vira nos 30 para fazer. Não é verdade? A gente não pode fazer isso. A obra de Deus, ela tem que ser feita com excelência. Quando Gideão foi para a guerra, Israel tinha quantos? 32.000 soldados, certo? Metade ficou com medo, metade se acovardou. E Deus usou quantos? 300. Para fazer a obra de Deus, Deus não precisa de multidão. Sabe do que Deus precisa? Que você esteja disposto a ir. Se for uma pessoa, se for 2 pessoas, Deus vai te capacitar. Assim como foi comigo e com o Babão. Começamos nós 2. Hoje nós temos bastante missionários que vão conosco fazer missões. Então é assim que começa a obra de Deus. Você se dispõe a ir. O Evangelho, irmãos, ele é um caminho de renúncia. Total de renúncia. Lá em Lucas 14:33 está escrito assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não poderá ser meu discípulo. Você está preparado para a renúncia? Você está preparado para deixar seu filho ir para outro estado, outro país, fazer missão? Você está preparado para deixar tudo aquilo que Deus pediu para você? Você está preparado? Eu tive que renunciar tudo em Curitiba. Eu tive que deixar meu emprego, eu tive que deixar a igreja que eu congregava, a minha família, os meus amigos, e vim para uma cidade totalmente diferente. Uma cultura diferente. Quem já visitou Curitiba sabe que é muito diferente a cultura aqui de São Paulo. Eu vou dar 3 testemunhos para vocês da Cracolândia, que Deus me trouxe à memória. No começo, em 2011, quando eu comecei a ir para a Cracolândia, para o Babão, tinha muitos adolescentes. Hoje quase não tem mais. E eu lembro de um adolescente que devia ter uns 12, 13 anos, mais ou menos, e ele veio pegar pão conosco. E ele estava todo sujo, todo torto, sabe, sobre o efeito de drogas. E aí a gente deu o pão para ele.